Olá a todos, boa tarde, boa noite, bom dia. Sei que você está vendo esse vídeo. Nós vamos hoje continuar nossos estudos. Eu quero, nesta feita, dar continuidade neste trabalho Judaísmo Nazareno, Sadok Ben Derek. E nós vamos falar um pouco sobre a história da igreja primitiva, dando continuidade aqui no capítulo 8, Tertuliano e as sementes do politeísmo. Os famosos pais da igreja, né? Ele começa dizendo o seguinte: logo após a morte de Marcião, entra em cena Tertuliano, que viveu em 160 a 220 depois de Cristo. Autor cristão responsável por lançar as bases do politeísmo. Impressionante que Tertuliano é visto pela cristandade como um ínsimo escritor e teólogo, cujos ensinos foram absorvidos pela Igreja Católica Romana e posteriormente pela Reforma Protestante. Foi Tertuliano o primeiro a usar a palavra latina trinitas, trindade, né, para desenvolver o dogma cristão de que Deus são três pessoas diferentes: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por razões óbvias, se Deus são três pessoas, então a doutrina cristã da Trindade apregou a existência de três deuses, típico exemplo do politeísmo. Para tentar disfarçar o politeísmo tão combatido pela Bíblia, o dogma trinitário sustenta que Deus é um e que, por um mistério, ao mesmo tempo são três pessoas. Vale citar as palavras de Tertuliano, o pai da doutrina da Trindade. Disse ele: enquanto o mistério da dispensação está ainda guardado, o qual distribui a unidade em uma trindade, colocando em sua ordem as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três, contudo, não em condição, mas em grau, não em substância, mas em forma, não em poder, mas em aspecto, ainda que em uma substância, uma condição e um poder, enquanto que ele é um Deus, de onde estes graus, formas e aspectos são reconhecidos sob o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Contra Praxes, capítulo 2. Nós já vimos a oportunidade de mostrar que o Pai e o Filho são duas pessoas separadas. Contra Praxes, capítulo 4. Agora observe minha asserção, é que o Pai é um, e o Filho é um, e o Espírito Santo um, e que eles são distintos uns dos outros. Contra Praxes, capítulo 9. Onde, contudo, há um segundo, deve haver dois, e onde há um terceiro, deve haver três. Agora, de fato, o Espírito é o terceiro de Deus e do Filho, assim como a fruta da árvore é o terceiro da raiz, ou como o riacho do rio é o terceiro da fonte, ou o ápice do raio é o terceiro do sol. Nada, contudo, é estranho a fonte original de onde deriva suas propriedades. Contra Praxes, capítulo 8. Incorporou o catolicismo romano a doutrina da Trindade dos concílios de Nicéia, 325 d.C. e de Constantinopla, 381 d.C., ambos realizados sem a presença de israelitas crentes em Yeshua, Netzarim Nazarenos.
O primeiro concílio referido estabeleceu a divindade de duas pessoas da Trindade, Pai e o Filho. E o segundo acrescentou o Espírito Santo, assentando de uma vez por todas o dogma trinitário. Consulte-se o Católica Enciclopédia Católica acerca do verbete Trindade, Trinity. A Trindade é um termo empregado para significar a doutrina central da religião cristã. A verdade é que na unidade da divindade há três pessoas, Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo estas três pessoas verdadeiramente distintas umas das outras. Assim, nas palavras do credo de Atanásio, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E ainda não há três deuses, mas um só Deus. Nesta trindade de pessoas, o Filho é o unigênito do Pai, por uma geração eterna. O Espírito Santo procede de uma procissão eterna do Pai e do Filho. No entanto, apesar dessa diferença quanto à origem, as pessoas são coeternas e coiguais. Todas são igualmente incriadas e onipotentes. A igreja ensina, é a revelação sobre a natureza de Deus que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio sobre a terra para entregar para o mundo e que ela propõe ao homem como fundamento de seu inteiro sistema dogmático. Este conceito católico romano foi absorvido por absolutamente quase todas as denominações cristãs protestantes, salvos raras exceções. Roger Olson, historiador evangélico, aponta que a Trindade se tornou um consenso no seio da cristandade. O resultado dos dois concílios do século IV e do credo niceno promulgado é o consenso real entre os cristãos sobre o Deus adorado, três pessoas hipóstases e uma substância, ousia, ou ser. Deus é um devido à sua essência ou substância comum, e é três pela distinção de pessoas na divindade. História da controvérsia da teologia cristã, Editora Vida 2004, página 192. Mas como será que pensavam os discípulos de Yeshua antes de a Igreja Católica determinar ostensivamente o dogma trinitário? Consultando Tertuliano, o pai da Trindade, nota-se que escreveu sua obra no século II e que, nesta época, a maioria dos crentes não cria na Trindade, como admite este próprio escritor. Disse ele: os simples, de fato, abre parênteses, não chamarei de não sábios, nem de indoutos, fecha parênteses, que constitui a maioria dos crentes, ficam assombrados com a dispensação dos três em um, no sentido de que sua própria regra de fé os afasta da pluralidade de deuses para um único e verdadeiro Deus, contra Praxeas, capítulo 3. É de clareza solar que a maioria dos fiéis ficou assombrada com a dispensação dos três em um, Trindade, isto é, refutava o conceito de três pessoas. Então, no período do segundo século para trás, em que realmente acreditava esta grande multidão de seguidores de Yeshua, apesar de criticá-los, chamando-os de monarquistas, por crerem no governo de um só eterno, Tertuliano registra o pensamento da maioria. Disse ele: assim é tanto o Pai ou o Filho, e o dia não é como a noite, nem o Pai é como o Filho, de tal forma que ambos derivam ser um, e um ou o outro derivam ser ambos. Uma opinião que os mais conceituados monarquistas
mantém. Contra Praxes, capítulo 10. Agora você, monarquista, que diz que o pai é o mesmo que o filho, realmente faz a mesma pessoa tanto enviar de si e ao mesmo tempo sair de si como aquele ser que é Deus, se possível, para ele ter feito isso. Ele em todos os eventos não fez. Você deve trazer as provas que eu peço de você, ou como a minha, ou seja, você deve provar para mim que as Escrituras mostram o Filho e o Pai sendo o mesmo. Assim como do nosso lado, o Pai e o Filho foram demonstrados serem distintos. Eu disse distintos, mas não separados. Contra Praxes, capítulo 11. Ante as declarações citadas, comprova-se que a maioria dos cristãos do século II pensavam que A. O Eterno é uma pessoa e não três. B. O Pai é o Eterno. C. O Filho é o Eterno. D. O Pai e o Filho são o mesmo eterno. Esses conceitos cristãos tiveram por base os ensinos judaicos dos primeiros discípulos de Yeshua, como assevera Tertuliano. Disse ele: mas esta doutrina sua dá testemunha à fé judaica, na qual esta é a substância. Acreditar tanto na unidade de Deus que recusa reconhecer o Filho ao lado dele, e depois do Espírito, do Filho e o Espírito. Pois eles, os adeptos da fé judaica, negam o Pai quando dizem que ele é o mesmo que o Filho, e eles negam o Filho quando eles supõem que ele seja o mesmo que o Pai. Contra Praxes, capítulo 31. Já que os israelitas nazarenos e os cristãos gentios criam que o Eterno é um e não três, lutava contra a doutrina da Trindade até então em um estágio inicial, acusando Tertuliano de pregar o politeísmo. Eis o que dizer de Tertuliano. Eles estão constantemente nos atacando, dizendo que somos pregadores de 2 deuses e de 3 deuses, enquanto eles mantêm preeminentemente o credo para eles mesmos de serem adoradores de um único Deus. Contra Praxes, capítulo 3. Estão corretos os nazarenos e os primeiros cristãos gentios ao proclamar que o Eterno é uma vez que a Torá é bastante contundente a esse respeito. Ouve Israel, o Eterno nosso Deus é Errad, Devarim, Deuteronômio 6,4. O Eterno é e não 3. Também Yeshua HaMashiach reproduziu o mesmo texto do Devarim, Deuteronômio, enfatizando que a fé mosaica seria o maior de todos os mandamentos. Um dos mestres da Torá se aproximou e ouviu o debate. Notando que Yeshua lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o mandamento mais importante? Yeshua respondeu: o mais importante é: ouve, ó Israel, o Eterno nosso Deus, o Eterno é Errad. João Marcos 12, 28, 29. Aniquila a doutrina da Trindade, o próprio ensino de Yeshua acerca da unidade do Criador. E pende gizar que Tertuliano veio de uma família pagã e provavelmente foi influenciado pela cultura idólatra acerca da existência de um panteão de 3 deuses. Escreveu o erudito Andrei Gabriel Roth. Disse ele: a teologia de Tertuliano muito se assemelha a Nimrod, Semíramis
e Tamuz, que era originalmente a trindade da Babilônia, e ele, Tertuliano, inseriu as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tornando-os extremamente populares entre os cristãos gentios pagãos. Com efeito, a crença em três deuses permeou diversas culturas pagãs. Nas religiões da Babilônia e Assíria já se pregava uma tríade, pois os idólatras pensavam que o universo foi dividido em três regiões: céu, terra e água, cada uma sob o domínio de um deus: Anu, Enlil e Ea. No Antigo Egito também vigia a trindade dos deuses Horus, Ísis e Osíris. Igualmente no hinduísmo se destacam Brahma, deus da criação, Vishnu, deus da preservação, e Shiva, deus da destruição. Muito antes do advento de Mashiach, de Israel, os religiosos da Grécia e de Roma adoravam três principais deuses do panteão. Em síntese, o paganismo, que formava o pano de fundo cultural dos pais da igreja, terminou exercendo poderosa influência na teologia cristã. Mister ouviu a opinião de renomados historiadores. Muito bem, amados irmãos, vamos ficando por aqui, vamos dar continuidade ao término desse estudo na próxima aula, para não ficar muito comprido esse vídeo, e que assim Deus nos abençoe e nos guarde, que nós possamos estar na próxima aula reunidos para esse grande aprendizado. Que Deus nos abençoe e nos guarda, em nome de Yeshua HaMashiach. Até mais.